porque o canadense não tem ambição, sabe? Ai, o canadense é um povo acomodado, bem mais acomodado que o brasileiro. O brasileiro é ambicioso. Ai, porque o canadense não pensa muito em ganhar dinheiro, não. Oi, gente, tudo bem? Então, essas coisas assim, esses comentários do tipo canadense não é ambicioso, porque acho que o canadense é um povo acomodado, porque o canadense não pensa em ganhar dinheiro, não pensa em fazer carreira, tal, blá, 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 e um monte de bobagens assim, são coisas bem típicas que a gente escuta na comunidade brasileira aqui, entre alguns brasileiros. Quando vocês vierem pra cá, vocês vão notar que às vezes a gente escuta algumas frases assim, e não só entre brasileiros, algumas outras etnias costumam falar isso dos canadenses também. Então, do ponto de vista de um brasileiro, pode até ser muito estranho alguns comportamentos de canadenses, como por exemplo, eu não vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar na construção civil, que aliás paga um salarinho bom para quem tem bastante experiência. Ou, não vou fazer uma grande faculdade, uma universidade, não vou fazer medicina, vou fazer ali um curso técnico, para mim tá bom. Não vou comprar uma casa, não vou comprar um carro, vou guardar esse dinheiro porque eu quero viajar, quero dar uma volta ao mundo, sei lá. Acho que principalmente o que estranha para alguns brasileiros que chegam aqui é o comportamento do canadense não querer necessariamente ter um carro quando ele pode ter, ou comprar uma casa, se caso ele pode ter, embora aqui em Vancouver é bem difícil, quase ninguém compra casa porque você tem que ter alguns milhões. Mas em outras regiões, às vezes mesmo a pessoa podendo, ela não quer ter, não quer comprar. E carro, então, muito menos. Principalmente aqui em Vancouver, as pessoas andam muito de bicicleta, andam muito a pé, o transporte público é bom. E mesmo assim, para alguns brasileiros pode parecer estranho. Nossa, mas como que pode aquele cara tem grana e não compra um carro? Então, diante desse comportamento, eu acho importante entender alguns aspectos daqui e também do Brasil, sabe? Entender por que o brasileiro pensa assim, pra gente compreender melhor por que o brasileiro é esse ser... Suco. Passa aqui. Desculpa. Vai lá, manda ele tirar meu carro. Vou sair já. Dá licença. Então, acho que tem alguns aspectos importantes aí que fazem o brasileiro ser assim, na minha visão. E o primeiro deles é uma coisa básica, né? Lógica. O brasileiro tem essa ânsia de ganhar dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, se ele não ganhar muito dinheiro, se ele não ganhar muito bem, ele não vai poder pagar uma boa escola para os filhos, ou ele não vai poder ingressar numa boa faculdade, ou fazer um bom ensino médio pago. Porque se ele depender de escola pública, da educação pública, né, a gente nem precisa dizer. Ele precisa garantir um plano de saúde, porque senão, se depender da saúde pública, tá ferrado. Ele precisa garantir um seguro pro celular dele que pode ser roubado na rua, pro carro dele que pode ser roubado. Ele tem que ter esse aparato todo de segurança que custa caro, é alarme na casa, é alarme no carro, é não sei o quê. Então, assim, tudo isso que o governo deveria dar pra gente, né, que é o básico, essa garantia, principalmente da segurança pública, da saúde, da educação, isso aqui no Canadá a gente já tem. O básico a gente já tem, então o resto é lucro, entendeu? Então eu acho que por isso faz com que o canadense seja um ser mais tranquilo, né? Menos ansioso. O brasileiro não, o brasileiro tá naquela coisa, tipo, se eu não ganhar bem, eu tô ferrado. Então eu tenho que ser foda, eu tenho que ter o cargo mais alto, eu tenho que ganhar melhor. E às vezes, mesmo que seja uma sensação mais do que a realidade para algumas pessoas, essa sensação também já causa um problema nas pessoas, né? Porque só o fato de você sentir aquilo, você ficar ansioso com aquilo, né, já tá incomodando a sua vida. Então eu acho que esse é um primeiro fator, né? O básico, né? O brasileiro tem essa ânsia de ficar rico e aqui a gente tem bem menos isso, entende? Eu não sei, eu nunca tive essa ânsia de ficar rica. Não sou uma pessoa ambiciosa por natureza, assim, nesse nível, mas eu acho que eu consigo entender e alcançar o que se passa pela cabeça do brasileiro quando tem essas coisas. Fora que outras coisas básicas aqui a gente também tem, né? Mesmo quando você ganha um salário mínimo, você pode comprar coisas de qualidade. Você pode ter acesso a uma roupa boa, desde que não seja marcas muito caras, que isso é caro em qualquer lugar do mundo, né? Isso é inacessível pra muita gente aqui também. E sabe, a gente tem coisas de qualidade ali na esquina. As marcas estão aqui, ninguém vai fugir, você não fica com aquela ansiedade, meu Deus,
Que nem brasileiro quando vai viajar, né? Viaja pra fora, às vezes é a primeira viagem, ou às vezes vai pros Estados Unidos, vai pros outlets, né? E fica que nem louco. Às vezes eu vejo os brasileiros aqui, até mesmo aqui em Vancouver, que não é uma cidade muito barata pra essas coisas, mas mesmo assim aqui ainda tem uns outlets, e eu vejo uns brasileiros, umas brasileiras loucas, enlouquecidas, parece que tipo vai acabar o mundo amanhã. E aqui, a gente estando aqui, mesmo que você não tenha dinheiro pra comprar uma coisa que você quer esse mês, tudo bem, não tem problema, não vai morrer. Mês que vem você compra, daqui a uns meses você compra. A coisa tá lá, não vai fugir dali, né? E no Brasil, como as pessoas pagam mais imposto do que o bem em si, muitas vezes, né? Essa coisa do valor das coisas acaba ficando um pouco deturpado e faz as pessoas ficarem com essa ansiedade. Mas eu acrescentaria ainda outras coisas nessa história de querer ser rico, sabe? Dessa ânsia de ser rico, dessa ambição do brasileiro de ai, quero ser Ike Batista. Eu acho que muitas pessoas são muito suscetíveis a certos tipos de propagandas e a todo esse marketing que existe do você tem que ter, você tem que comprar e você tem que ser rico também, que esses gurus americanos vendem, né? Essas ideias de ai, seja milionário aos 30. Gente, pra quê? A gente tem uma característica na nossa mente humana que é dar uma exagerada na nossa fragilidade, sabe? No quanto a gente pode se ferrar se tal coisa acontecer, se a gente ficar sem grana, se a gente ficar sem emprego, se a gente ficar sem aquela pessoa que a gente ama. A gente tem essa defesa natural do ser humano já. Só que isso é aumentado pela mídia, pelo marketing, pela indústria do compre, compre, compre. Isso é bem aumentado. Eles sabem como fazer para cutucar isso nas pessoas e fazer com que elas se sintam mais vulneráveis ainda e mais frágeis ainda. Então, meu Deus, eu tenho que ser rico, porque senão, se amanhã acontecer alguma coisa, eu não vou suportar. Elas esquecem também que existe uma coisa chamada resiliência e que as pessoas conseguem se adaptar muitas vezes a muitas situações. Ninguém vai morrer se ficar sem champanhe amanhã, né? Ai, que absurdo, ai, que loucura, ai, que delícia. Então isso tudo que é trabalhado pela mídia e pelo marketing faz aumentar a nossa necessidade por uma coisa que seria luxo e que a gente acha que é necessidade básica, entendeu? Esse tipo de pensamento, esse tipo de sociedade, esse tipo de marketing da vida, de riqueza, faz as pessoas sentirem que realmente elas precisam viajar no mundo, que realmente elas precisam ter aquele carro de luxo, que realmente elas precisam colocar os filhos na escola mais uau, blá, sabe? Da moda da cidade, onde estão todas as outras crianças ricas. Faz as pessoas acreditarem que elas têm que viajar de classe executiva. Faz até as pessoas acreditarem que elas têm que ter, tipo, muitos amigos, um namorado perfeito, uma namorada perfeita. Faz essa lente aumentar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que muitas pessoas são suscetíveis a esse marketing, né, do quero ser rico, preciso, senão vou morrer amanhã. E na verdade, gente, as nossas necessidades básicas são muito simples, são muito mais simples do que isso. E voltando aqui ao Canadá, vendo como o canadense vive de uma forma bem mais simples, a gente entende também que também tem a ver com a vida boa, que é um governo que provê o básico, mas também tem todo esse lado dessa cultura, dessa filosofia de vida mais simples, né? De não ter medo, porque na verdade tudo tá ligado ao medo, se a gente for pensar também. No caso do Brasil, eu acho que um dos medos de ficar pobre e de ser pobre ou de parecer pobre é você ser maltratado. Você fica estigmatizado, você fica à margem da sociedade. Eu vou ensinar pela milésima vez, nesses 200 anos que você trabalha aqui em casa, como é que se atende no telefone. É assim. Deu pra entender, sua tonta? Porque sim, o pobre no Brasil é maltratado, é estigmatizado e ninguém quer ser tratado assim. Então meio que fica, meu Deus, não quero ser pobre. Então as pessoas sabem, elas têm consciência de como o pobre é tratado e elas não querem ser tratadas daquela maneira. Então esse é um dos medos. E o medo de se adaptar a uma vida mais simples, que é o que eu acabei de falar, que tem a ver com uma ideia errada de que as pessoas precisam de mais coisas do que elas realmente têm. Aí tem o medo de não ser aceito, porque, meu Deus, se eu não falar que eu sou super ultra ambicioso com dinheiro, eu não vou ser aceito, as pessoas vão achar que eu sou acomodado. Aqui não tem disso.
Primeiro que aqui ninguém cuida da vida alheia, né? Segundo que não tem essa coisa de ai, tem que ser foda, sucesso, uau, rico pra ser aceito e querido. O status não tá ligado com isso. O status aqui tá ligado a outras coisas. Muitas pessoas dizem que ter dinheiro é ter liberdade. No Brasil, eu até concordo um pouco com isso. Mas aqui você não precisa ter muito dinheiro para se sentir livre. Deixa seus comentários aqui embaixo. Obrigada por me assistir. Um beijo e até a próxima.